Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o psicólogo Elcio Pini e aqui no meu canal toda semana eu falo um pouquinho de psicologia para vocês. O tema de hoje é bastante interessante. Eu vou falar sobre o transtorno de borderline. Ele é um transtorno mental muito grave, caracterizado por um padrão de instabilidade contínua no humor que atinge o comportamento e a autoimagem, além do correto funcionamento da razão do indivíduo. Na maioria dos casos de borderline, a gente nota instabilidade emocional, problemas com a estima, que causam uma sensação de inutilidade, uma sensação de insegurança, uma sensação de dificuldade em se relacionar com as outras pessoas, além de um pouco de impulsividade, faz com que a pessoa haja sem pensar muito, sem ter muita razão daquilo que está fazendo. O indivíduo com a síndrome de borderline, portador da síndrome, ele pode experimentar momentos intensos de raiva, aí ele vai para a depressão, um pouco de ansiedade, que pode durar de horas até dias. Ele também vai apresentar sinais de hipocondria, vai poder causar automutilação, pessoas que acabam se cortando, pessoas que acabam se machucando propositalmente e, consequentemente, pode ter o risco de ter comportamentos suicidas, por isso que ela é tão preocupante, tão importante e também tão grave. O mais grave, contudo, é que os indivíduos podem alternar momentos de estabilidade, uma certa tranquilidade, com violentos surtos repentinos de distúrbio de humor, em questão de minutos, onde ele vai se manifestar descontrolado, comportamentos erráticos, entre outras coisas. Isso torna a dificuldade do entendimento da síndrome de borderline, porque muitas vezes acaba sendo mal diagnosticada ou até mesmo ignorada. Então é muito importante o trabalho conjunto entre psicólogos e psiquiatras para poder diagnosticar o transtorno, sempre com base em uma anamnese profunda, a ajuda da família. O histórico familiar é importante porque 20% dos casos de borderline tem outros pacientes com a mesma síndrome dentro da família, e a gente pode observar também os sintomas pela instabilidade. A gente não pode confundir com um momento de nervosismo ou uma atitude carregada de raiva. A gente não pode simplesmente julgar como sendo ou como não, é necessário fazer o diagnóstico. E é muito importante também aqui a gente lembrar que é uma diferença bastante considerável entre bipolaridade e transtorno de borderline, que são duas síndromes comumente confundidas. Eu já falei aqui para vocês sobre bipolaridade. As principais diferenças, a meu ver, a principal de todas, é que na bipolaridade você tem acessos de felicidade, o que a gente chama de mania, Você vai da tristeza para a felicidade, da depressão para a alta ansiedade, em alguns passos. Isso caracteriza a bipolaridade. Na síndrome de borderline, no transtorno borderline, não há mania, não há felicidade. É uma constante depressão, é uma constante sensação de inutilidade, uma constante sensação de estima baixa, de tristeza e etc. Não há espaço para euforia nos transtornados de borderline. Essa permanência de instabilidade vai separar as duas personalidades. E também no transtorno bipolar, apesar de haver oscilação entre mania e depressão, essas mudanças de humor são um pouco mais estáveis. No borderline é tudo muito mais intenso, então é muito complicado lidar com essa situação. Como dá para a gente perceber, os fatores que são responsáveis pelo transtorno bipolar, eles estão internos, Na maior parte dos casos, o problema está na mente da pessoa, é um problema interno. Enquanto no borderline, o que desencadeia são sempre situações externas. O transtorno bipolar, ele vai precisar, por mais difícil que possa parecer, mais de medicação do que do tratamento psicológico, enquanto o borderline vai precisar mais do psicológico do que do psiquiatra. A autoimagem e o nível da autoestima também são vistos de forma diferente em cada uma das duas situações.
A grande diferença é que quando o bipolar está no estágio de mania, ele vai ter a sua autoimagem, a sua autoestima colocada lá para cima, ele vai ter o ego inflado e ele vai achar em algum momento que ele é ótimo, que ele é perfeito, que ele é muito bom naquilo que ele está fazendo. O borderline não. Como ele não tem esses acessos de mania, ele não tem essa felicidade em nenhum momento, ele não vai conseguir ter a imagem dele melhorada, ele não vai conseguir se ver melhor em nenhum momento. Também é importante lembrar que existem períodos sem sintomas. Então, como eu disse no vídeo sobre bipolaridade, o indivíduo pode ficar semanas, meses sem ter mudança de humor. No caso do borderline não, isso é um pouco mais constante, não há muito tempo sem que existam sintomas. Então é muito importante observar que eles são transtornos diferentes, os dois são graves, o borderline é um pouco mais grave porque é mais difícil de ser diagnosticado e o tratamento dos dois é feito em conjunto com psiquiatria e psicologia, sendo que a bipolaridade vai depender mais tempo e em uma quantidade um pouco maior de remédios, enquanto o borderline tem como principal tratamento as terapias e a psicologia. Tá bom, pessoal? Muito obrigado de novo por estarem aqui, por acompanharem o vídeo. Se gostarem, pode deixar o seu like, pode compartilhar com os amigos e com os outros grupos. Querendo que eu fale alguma coisa específica sobre algum assunto, só deixar nos comentários aqui embaixo. Até a semana que vem, bom fim de semana para todo mundo, tchau, tchau.